Nesses minutos que restam à nossa aula, nós vamos exatamente fazer uma pequena revisão de tudo aquilo que a gente falou ligado à anatomia e à fisiologia do sistema nervoso. Então, ali nós projetamos, e ali a gente tem, por exemplo, a massa cefálica, né? Com os 3 lóbulos ali. E cada lóbulo, que nós falamos, é responsável por uma função nervosa. Então, ele é o sistema nervoso, só a nível conceitual, ele é responsável pelo ajustamento do organismo ao ambiente. Sua função é perceber e identificar as condições ambientais externas, bem como as condições reinantes dentro do próprio corpo e elaborar respostas que adaptem a essas condições. Então, o sistema nervoso ele é um sistema regulador das funções vitais, não só do metabolismo do teu organismo, bem como da interação do corpo humano com o meio ambiente. A organização do sistema nervoso, nós vimos que existe o sistema nervoso central, né? O sistema nervoso central, que ele vai ser formado pelo encéfalo e pela medula. O encéfalo, nós vamos ter a presença do cérebro, cerebelo, e do tronco encefálico, que nós vamos ver o mesencéfalo, ponte e bulbo. E nós temos a medula, que ainda vai compor o sistema nervoso central. E o sistema nervoso periférico, nós vamos ter os nervos cranianos, são 12 pares, os nervos raquianos, são 31 pares, e as terminações nervosas. Vimos que o sistema nervoso central, por exemplo, o encéfalo, ele possui cerca de 1,4 kg nos adultos. Está localizado na caixa craniana, nós temos a caixa craniana que a protege, e é dividida em 3 partes, o encéfalo: cérebro, cerebelo e tronco encéfalo. Tá? Nós estamos falando de aspectos anatômicos, como se comporta, como se mostra a anatomia do sistema nervoso. E aí nós vimos ali, olha, a região do encéfalo, o desenho da tela interativa está bem interessante. O encéfalo, que vai ter o cérebro, o cerebelo, que está embaixo, e o tronco encefálico, que já vai estar dentro de uma conexão com a medula espinhal. O encéfalo, tá, como nós falamos, ele vai ser composto pelo cérebro. O cérebro constitui cerca de 90% da massa encefálica, da massa que vai formar o encéfalo. Sua superfície é bastante pregueada, aumento de superfície, né? E é dividida em 2 hemisférios, o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito. E é dividido em 2 partes. Nós falamos o córtex, que é externo, né? Que vai fazer parte da substância cinzenta, corpos de neurônios, e a região interna, que é a substância branca, que vai ser formada pelos dendritos e axônios, né? Que vão estar interligados. Eu vou aumentar aqui um pouco essa imagem e a gente pode perceber ali, né, a estrutura do encéfalo. Nós vamos ter o córtex cerebral ou substância cinzenta, né, ou substância cinzenta, que vai estar exatamente aqui. Que vai estar aqui, né? A substância cinzenta. Tá. Tá, beleza. Sem apertar. Tá. Tá, beleza. Tá, já. Aqui a substância cinzenta, né? Nós vamos aumentar para melhorar a visão. Aqui nós temos a fissura dos hemisférios do encéfalo.
a substância branca, o tálamo, aqui a ponte e o cerebelo. O cerebelo vai estar localizado aqui embaixo. E o bulbo, que está muito próximo da conexão com o sistema, com a coluna vertebral, ou medula espinhal. O cerebelo, gente, ele vai ser responsável por uma série de funções. Por exemplo, as sensações, atos conscientes e voluntários que nós falamos também, que são os movimentos, o pensamento, a memória, a inteligência, a aprendizagem, sentidos e equilíbrio. Quer dizer, são funções vitais do sistema nervoso que está sob a função do cérebro. Qualquer dano, como nós falamos para vocês, qualquer dano, qualquer traumatismo que haja no cérebro pode comprometer uma dessas funções. Aqui nós mostramos um desenho bastante interessante, vou aumentá-lo, exatamente do encéfalo, né? Ali de todo o controle do sistema nervoso central. Então nós temos essa região aqui, que é a região responsável pelos movimentos coordenados, os movimentos voluntários. Aqui os movimentos básicos. Essa região aqui é o tato. Essa região aqui de trás é a associação visual, que tem a responsável pela visão. Aqui a audição, pela fala, pelo comportamento e emoção. Às vezes a pessoa tem um acidente vascular cerebral e é comprometida uma dessas funções, ou um acidente, algum tipo de traumatismo também, porque a região do cérebro ela é toda zoneada, né? Tem o zoneamento e cada grupo desse aqui está localizado e responsável por uma função. Aqui nós colocamos as funções coordenadas pelo cérebro. Então, funções, a questão da sensação, né? Os atos conscientes e voluntários são movimentos, pensamento, a memória, a inteligência, a aprendizagem, sentidos, equilíbrios, são funções que são coordenadas diretamente pelo cérebro. E nesse desenho nós temos então, fizemos um zoneamento dessas partes que vão ser responsáveis por essas funções vitais. O cérebro, ele vai ter, por exemplo, o tálamo ou hipotálamo, presente na região inferior do cérebro. Isso aqui vocês já devem ter ouvido falar quando a gente, desde do ensino fundamental 2, do 7º ano, 8º ano, que a gente vem estudando isso para cá. Então, o cérebro ele vai ter a região do tálamo e hipotálamo, que eles vão estar presentes na região inferior do cérebro. O tálamo ele vai ter a função de reorganização dos estímulos nervosos e a percepção sensorial, a consciência, por exemplo. O hipotálamo ele vai ser um regulador da homeostase corporal, do equilíbrio corporal. Então, ele vai ser responsável por esse equilíbrio de temperatura, pelo apetite, pelo balanço hídrico e pelo controle da hipófise e de outras glândulas. Tá? Então, o cérebro ele como nós falamos, um órgão extremamente importante, uma estrutura que vai ser o controlador geral. Isso, um corpo humano. Quando a gente traz para a artrópoda, por exemplo, o artrópoda ele vai ter um cérebro. Então, se vier numa questão lá, falando alguma coisa relacionada ao sistema nervoso dos artrópodas, o que são artrópodas, só para a gente relembrar? São animais invertebrados que possuem corpo, estruturas articuladas.
Então, como é que é o tipo do sistema nervoso dos artrópoda? É um sistema nervoso ganglionar ventral. O que são gânglios? Gânglios são vários neurônios que se unem através da sinapse e que se enrolam para formar o gânglio. Então, no corpo humano, nós temos uma dinâmica anatômica e fisiológica bem complexa, extremamente complexa. Por isso que diz, o homem, o ser humano, ele é mais evoluído porque ele tem a capacidade de raciocinar, ou seja, ele tem um sistema nervoso complexo, que compete a ele, que credencia a ele o discernimento, o raciocínio, coisas que os outros animais não têm, né? Então aí a gente vê, por exemplo, que no cérebro, no encéfalo, na região cerebral, que é a região que vai albergar a maior massa cerebral, nós vamos ter o tálamo, hipotálamo, presente na região inferior do cérebro. O tálamo, ele é responsável pela reorganização dos estímulos nervosos e pela percepção sensorial. Então, quando você analisa, por exemplo, os insetos não têm consciência, mas eles recebem estímulos. Por exemplo, eles têm estímulo relacionado à temperatura. O cérebro ele coordena o principal meio de comunicação entre os insetos, que é a comunicação química, e também tem a função do tato, do olfato, as percepções gustativas, né? Os insetos hematófagos, por exemplo, eles têm preferência, determinados insetos têm preferência por sangue humano. Eles são ditos primatofílicos, antropofílicos, né? Essa palavra antropofílicos são os insetos hematófagos que têm preferência pelo sangue humano. Esse discernimento eles têm, mas não têm a consciência. Essas percepções são meramente nervosas, porque ele já tem lá um cérebro, tem um gânglio, o sistema ganglionar, né? Agora, o ser humano não, os seres humanos, os animais vertebrados superiores têm uma função neurológica, uma função bem dinâmica, né? Tem uma função dinâmica, tá? Bom, gente, nós estamos já finalizando a nossa aula. Na próxima aula, nós vamos fazer aqui uns exercícios presenciais. Vou trazer algumas questões para a gente resolver. Não percam a aula da próxima semana, que nós vamos então fazer a resolução de exercícios relacionados ao conteúdos que nós já ministramos aqui. Exercícios, modelos do Enem e modelos de concursos diversos, tá bom? Então, tenham todos uma boa tarde.